Olá, engenheiros e engenheiras do futuro, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre a função de corrente para escoamentos incompressíveis e bidimensionais. Então, as linhas de corrente elas são muito utilizadas, por exemplo, para estudar o escoamento de um fluido sobre um automóvel em uma simulação computacional. Então, se pega e faz uma emissão de uma fumaça colorida sobre, por exemplo, um automóvel, especialmente na Fórmula 1, e se procura enxergar por onde cada linha de escoamento passa no carro. E depois se faz uma simulação computacional tentando reproduzir esses resultados. Como as linhas de corrente elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto, não pode haver fluxo de matéria entre elas. Isso é uma propriedade muito interessante, porque como essas linhas de corrente elas são tangentes à velocidade, nunca vai ter fluxo de massa entre duas linhas de corrente. E a gente vai utilizar essa propriedade um pouco mais para frente. Podemos então desenvolver uma definição mais formal das linhas de corrente introduzindo a função de corrente, denominada pela letra grega psi. Então, a função psi de x, y e t representa matematicamente duas entidades, u de x, y e t e v de x, y e t, da velocidade de um escoamento incompressível e bidimensional. Então, notem que essa variável, em uma única variável, a gente coloca duas entidades diferentes. Então, quando a gente vai fazer uma simulação computacional, é muito mais fácil achar a resposta para essa entidade do que achar a resposta para duas entidades distintas. A forma mais simples de deduzir a função linha de corrente é através das propriedades matemáticas, e é ela que a gente vai utilizar nesse vídeo. Partiremos então da função bidimensional da equação de continuidade para escoamento incompressível. Então vimos que a equação é dada por du dx mais dv dy é igual a zero. Então, como é bidimensional, não temos a componente dw dz, e como é permanente, não tem, e como é incompressível, não tem dρ dt. Aqui não se faz distinção entre o permanente e o não permanente. O importante é ser incompressível. A gente sabe que, por definição, para uma função contínua, não faz diferença a ordem das derivadas. Isso significa que se eu pegar dψ, dy e derivar em x, é a mesma coisa que eu pegar dψ, dx e derivar em y. Então, nota que primeiro eu estou derivando em y, depois em x, e no segundo lado eu estou derivando primeiro em x e depois em y. Para uma função contínua, e a gente sabe que as linhas de corrente são contínuas, a gente sabe que isso é uma igualdade. E a gente precisa manter que du dx mais dv dy tem que ser igual a zero. Então, a gente pode sugerir o seguinte: como o u, na primeira equação, ele está derivado em x, a gente vai dizer que u, então, é dψ dy. E v, consequentemente, vai ser menos, porque a gente precisa que um dos dois seja negativo, vai ser menos dψ dx. Então, nota aqui que eu estou pegando dψ e derivando pela coordenada que não aparece aqui. Então, du dx, dψ dy. E v, dv dy, dψ dx. E aqui eu troquei o sinal do v. Se a gente fizer a substituição, isso seria igual a du dx mais dv dy é igual à segunda derivada de psi dx dy menos a segunda derivada de psi dy dx, que, como a gente viu, se a função é contínua, esses dois termos eles são iguais. Além disso, como a função corrente ela é constante, porque as linhas de corrente são constantes, elas não se alteram ao longo da linha. Então, a derivada do dψ tem que ser zero.
a derivada total, tá, pessoal? Tomem cuidado aqui, porque as parciais podem não ser zero. Isso significa que dψ é igual a dψ dx dx mais dψ dy dy. Então lembra que quando a gente tem duas coordenadas, a gente tem que derivar em duas vezes. Se fosse, por exemplo, uma função que depende de 3, teria que ter as 3. Então isso tem que ser igual a zero. Notem que dψ dx é menos v e dψ dy é igual a mais u. Então, menos v dx mais u dy tem que ser igual a zero. Com isso, a gente passa esse negativo para o outro lado e, isolando para dy dx, a gente consegue chegar na expressão dy dx de uma linha de corrente é igual a v sobre u. Essa daqui é uma função muito mais utilizada para representar a linha de corrente, que ela vem a partir da nossa função. Além disso, a gente pode especificar as linhas de corrente individuais por valores de suas funções linha de corrente. Então, psi pode ser 0, 1, 2, 3, qualquer número. Mas o que é que vai significar esses valores de psi? Então, esses valores de psi, eles são utilizados para obter a vazão volumétrica entre duas linhas de correntes quaisquer. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um escoamento com as seguintes linhas de corrente. Lembra que eu falei que as linhas de corrente elas são constantes e elas não se cruzam? Então, a gente vai usar essa propriedade agora. Então, aqui a gente tem as duas linhas de corrente e a gente sabe que a quantidade de massa entre essa linha e essa linha tem que ser a mesma. Então, se eu souber a massa que passa entre A e B, consequentemente, eu sei a massa que passa entre B e C. Consequentemente, eu sei a massa que passa entre D e F, ou D e E. Então, notem que aqui eu posso utilizar qualquer ponto que fique mais simples de eu obter essa resposta. Para uma profundidade unitária, então considerando que a profundidade seja unitária, então depois para obter um resultado no 3D a gente multiplicaria por essa profundidade, a vazão através de AB é dada pela integral de y1 até y2 de u dy. Se a gente lembrar que u é dψ dy, a gente vai ficar com a integral de y1 até y2 de dψ dy dy. Logo, essa daqui, como x é constante, o x não varia, então não teria integral. Então, dψ é igual a dψ dy dy. Então, se a gente fizer essa analogia e trocar as coordenadas, trocando para a coordenada dψ, vai ficar que a vazão vai ser de π1 até π2 de dψ, que é igual a π2 menos π1. E a gente pode fazer isso para qualquer segmento e a gente vai encontrar sempre a mesma resposta. Com isso, então, a gente vai poder afirmar que a razão volumétrica por unidade de comprimento é dada pela diferença das linhas de corrente entre duas linhas de corrente. Note que se a gente tiver uma linha de corrente π igual a zero, que no caso seria a origem, a gente sempre vai ter a vazão entre a base e a linha de corrente escolhida. Bom, pessoal, o vídeo de hoje sobre linhas de corrente fica por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.